Olá, saudações a todas, a todos, que nesse início de semana, primeira semana de junho, que começa agora, possamos manter as nossas mentes bem alimentadas e produzirmos energias de alto teor vibratório, trazendo, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos elevados, um ambiente de paz, de tolerância, de progresso, de prosperidade real, de amor, de confraternização e de todas as coisas boas que nós merecemos. Mas para isso é necessário que tenhamos uma contribuição ativa, cultivando esses pensamentos e sentimentos de forma consciente, objetiva, clara, e não apenas como conceitos filosóficos ou como palavras bonitas. Mais uma vez, retomando ao ponto que venho compartilhando com vocês há bastante tempo, nós todos somos seres de energia, imersos num mar de energia. Produzimos energia a cada pensamento, a cada sentimento que projetamos. E essas energias, elas atuam diretamente em cada molécula, em cada célula, em cada órgão, em cada aparelho desse corpo maravilhoso que hoje ocupamos, predispondo-o a estar, conforme a frequência em que vibramos, mais ou menos predispostos a atrair e a projetar aquilo que estamos conscientemente criando com os nossos pensamentos. A nossa imunidade ou a falta dela está diretamente relacionada a essas formas de energia que projetamos. Tanto que vemos ao nosso redor, nesse momento, por exemplo, em que há uma epidemia de dengue assolando boa parte do nosso país, com pessoas ao nosso redor, muitas delas caindo muito seriamente adoecidas, necessitando algumas até de internação hospitalar, enquanto que outras que convivem no mesmo ambiente, na mesma casa, dormem na mesma cama, comem o mesmo alimento, passam incólume. Claro que temos diferenças biológicas muito grandes entre um e outro, porém, acima de tudo, predomina a forma como nós, através desses sentimentos e desses pensamentos que projetamos, preparamos o nosso organismo biofísico para interagir com o ambiente que nos rodeia e nos tornarmos mais ou menos vulneráveis a essas energias que estão ao nosso redor. Da mesma forma que também contribuímos para melhorar ou piorar esse ambiente micro no qual estamos inseridos. Isso vale para cada um, individualmente, claro, como também coletivamente. As consciências de grupos coletivamente influenciados por determinadas ocorrências que ocorrem ao nosso redor, olha a repetição de palavras aí, me perdoem, estão diretamente associadas a essas energias emanadas coletivamente. Por exemplo, diante de um quadro severo, como estamos presenciando com essas catástrofes dramáticas que estão ocorrendo no sul do nosso país e também em várias outras partes, como os episódios de extrema violência que estamos presenciando aqui e acolá em nossos organismos sociais, em cada estado, em cada região, em cada país, em cada continente e no planeta como um todo, fazem parte desse processo. Sim, porque também os vírus, bactérias, fungos e todos os organismos que podem adoecer os nossos corpos são igualmente formas de energia. Nós vimos esses episódios acontecerem cada vez com maior frequência
Agora com a dengue, até bem recentemente com o Covid, onde muitas pessoas chegaram a óbito, enquanto que outras que estavam no mesmo espaço físico, compartilhando muitas vezes a mesma cama, respirando o mesmo ar, uma adoece, outra não. Ora, não há um processo mágico nisso. É predisposição formada a partir do teor, da frequência vibratória, dos pensamentos e dos sentimentos. Toda a humanidade terrestre está hoje em grande comoção. Em cada parte do planeta, em cada continente, em cada país, em cada estado, em cada bairro, em cada núcleo, formam-se egrégoras, podemos chamá-las assim, grupos de mentes pensando numa frequência baixa geram uma carga energética extremamente daninha, que predispõe os organismos a se tornarem mais frágeis. Enquanto que aqueles grupos onde as pessoas procuram consciente e deliberadamente elevar a sua frequência vibratória, e eu não me refiro apenas a ambientes ligados à espiritualidade ou às religiões, mas a grupos dedicados à prática do bem e outros que estão muito mais preocupados com aspectos de ordem estritamente material, seja na economia, seja atemorizados, cultivando medo em função da violência que graça em todas as partes, da criminalidade crescente em várias partes, das guerras, das disputas polarizadas no âmbito da política, no âmbito da religião. Tudo é um conjunto de energias que se plasmam e se manifestam no plano físico. E aí, aqueles que estão mais fragilizados e vibrando em sintonia com essas frequências mais baixas são, obviamente, os que são mais diretamente atingidos. Enquanto aqueles que, mesmo submetidos à mesma carga de preocupações, de emoções, mas que se concentram e procuram elevar o teor dos seus pensamentos, sendo mais otimistas, sendo mais solidários, fraternos, praticando e se não fazendo fisicamente, pelo menos mentalmente, projetando o bem, o bom, o amor, a fraternidade, a frequência acessada é muito mais elevada e os mantém, de certa forma, protegidos. Isso se aplica a cada um de nós. Não importa o ambiente ao qual estejamos sujeitos, por força das circunstâncias da nossa vida. Em qualquer lugar, mesmo diante de um cenário terrível, aqueles que ali se encontram estão sendo submetidos a provas para aprimorar a sua evolução, o seu aprendizado. E dentro desse conceito de energia, cabe a cada um criar uma aura de imunidade e proteção, primeiro no seu próprio corpo, no seu ambiente mais próximo, junto àqueles com quem obrigatoriamente convivemos no núcleo familiar, no núcleo mais próximo de trabalho, de contatos diários, como no âmbito da sociedade na qual estamos inseridos. Não importa a nossa etnia, não importam as nossas preferências, os nossos gostos, o nosso nível intelectual. O que efetivamente predomina e nos predispõe a frequências mais ou menos elevadas é o que emanamos pensando e sentindo. Daí a importância de estarmos muito atentos aos ambientes nos quais nos inserimos voluntariamente. Nós não podemos simplesmente ignorar a necessidade
de, por exemplo, morarmos nessa ou naquela região, de fazermos parte desse ou daquele grupo familiar, de estarmos num estado, numa nação mais ou menos beligerante, focada na guerra, ou muito focadas no materialismo, em ambientes culturais daninhos, perniciosos, maléficos mesmo, como tantas expressões temos visto recentemente. Nós, individualmente, temos esse poder de nos colocarmos num patamar acima, numa frequência um pouquinho mais elevada, que será o suficiente para nos proteger de danos maiores. Não que venhamos simplesmente a nos tornarmos expoentes, isolados da massa. Não, mas podemos sim nos desvincular deliberadamente daqueles ambientes que sabemos que são tóxicos. Se nós costumamos frequentar grupos de pessoas, grupos culturais, apreciamos determinadas formas de convívio, onde predominam tudo o que há de mais baixo no espírito humano, é natural que nos sintonizemos com aquela faixa de frequência e nos tornemos mais suscetíveis a sermos por ela influenciados. Um indivíduo que vive constantemente frequentando prostíbulos, por exemplo, ele vai estar numa faixa vibratória extremamente densa, vinculada ao sexo desregrado, descomprometido de sentimentos mais profundos, apenas focado em atender desejos físicos, instintivos, animais e, por isso mesmo, suscetível a toda essa carga energética gerada por esse tipo de ambiente. Aquele que frequenta lugares onde se consomem bebidas alcoólicas ou drogas ou qualquer outro tipo de forma de energia densa, pesada, igualmente vai estar se expondo ao mesmo risco e às mesmas consequências. Já quando procuramos ambientes mais liberados dessas toxinas mentais, ambientes onde existam expressões de amizade mais verdadeiras, de respeito entre as pessoas, de um coleguismo mais elevado, sem a intenção de prejudicar os outros deliberadamente, nós nos separamos daqueles ambientes mais tóxicos. Isso cabe a cada um de nós, a cada dia, a cada momento, estarmos atentos, conscientes, vigilantes, para que não venhamos a nos ver diante de sofrimentos que poderiam perfeitamente ser evitados, seja do ponto de vista estritamente físico, de adoecimento físico, mental, como do ponto de vista de forma de expressão de vida, de acesso às coisas boas que a vida tem para nos oferecer, às dádivas que a natureza nos oferece a cada dia, ao convívio com pessoas de bem. Nós somos responsáveis por nós mesmos e responsáveis por colaborarmos com a faixa de frequência na qual nos inserimos. Não é difícil de entendermos esse conceito, e muito menos de percebermos nos outros os efeitos disso. O mais difícil é policiarmos aos nossos impulsos, às nossas reações emocionais, a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, controlando o pensamento e o sentimento de uma forma mais equilibrada, mais objetiva, mais sensata, para que não nos deixemos arrastar nesse efeito manada que tem conduzido grande parte das pessoas ao nosso redor. Há, sim, em qualquer lugar, inúmeros grupos de pessoas que cultivam ambientes mais sadios.
Da mesma forma que podemos escolher os alimentos que ingerimos, por mais precárias que sejam as nossas condições financeiras, materiais, a gente pode comprar frios, embutidos, produtos cheios de aditivos químicos de toda ordem, ou podemos escolher alimentos sadios, naturais, vegetais, frutas, legumes, verduras. Quando não conseguimos nos abster, que é o meu caso, de proteína animal, de carne, que procuremos carne fresca, ao invés dessas carnes hiperprocessadas, cuja origem desconhecemos e cujos processos produtivos são extremamente tóxicos, com a utilização de uma grande quantidade de aditivos químicos que apodrecem o nosso corpo por dentro. É só olharmos a pandemia mundial de obesidade em uma escala da população, aquelas que têm mais acesso a recursos de alimentação melhores, e outros que, por hábitos alimentares mais saudáveis, se mantêm muito mais sadios, produtivos e, consequentemente, úteis. Porque o indivíduo adoecido, ele não prejudica só a si mesmo, afeta todos aqueles com quem ele convive e afeta a economia global, porque ele deixa de ser produtivo, ele se torna um peso para a sociedade enquanto ele não pode produzir. Percebe a importância de nós mantermos as nossas mentes conscientes, despertas, bem alimentadas e desviarmos a nossa atenção, o nosso foco das coisas negativas que chegam até nós pelas mil formas que hoje em dia estamos expostos? Consciência, mentes bem alimentadas produzem saúde individual e coletiva. Um excelente início do mês de junho para todos. Estejam em paz. Namastê.